mais uma galera da comunidade interna aqui, show de bola. Bom, vamos lá, pessoal, tá no horário aqui, 20 horas e 7 minutinhos. Ó, quem não assistia a nossa aula aqui ao vivo, vai assistir provavelmente no YouTube, que as gravações aqui vão pro YouTube. Quem quiser do YouTube, né, que não apareceu ainda nas aulas ao vivo aqui em tempo real, apareçam, gente, vale a pena, a gente interage bastante por aqui. Tem um chat que fica aberto e a gente vai interagindo em tempo real, tá legal? Então eu posso responder as perguntas e dúvidas de vocês. E cada dia a gente tem um tema de aula diferente, né? Hoje é uma sessão interativa de perguntas e respostas. Eu faço uma coletânea aqui das perguntas mais recorrentes que eu recebo aí no Direct Messenger, nos Stories, em vários outros lugares. E aí eu vou respondendo aqui, às vezes por semana, né? Nessas sessões interativas de perguntas e respostas. Então essa daqui é a nossa dinâmica de aula. A gente tem 40 minutinhos aqui nos nossos encontros, que são quase diários, pelo menos aqui nessa fase. Lembrando que terças e quintas aqui dessa semana e da próxima semana a gente não vai ter os encontros, porque eu tenho outros encontros aqui que são fechados, tá? Então, amanhã, terça-feira, nós não temos. Quarta-feira temos normal aqui no Discord, 20 horas e 7 minutinhos. Na quinta a gente não tem encontro, na sexta, tradicionalmente, não, tá? Então, normalmente assim, a gente tem também uma programação, uma grade de programação. Vou mandar aqui para vocês, ó, para quem quiser baixar. Baixa aí, vale a pena, para vocês terem aí a programação atualizada, tá? Dos temas das aulas e das aulas que a gente fala aqui. Só um recadinho para todo mundo. Dia 1º de março, sexta-feira agora, nós vamos ter um happy hour aqui no Discord. É um happy hour, assim, muito tranquilo, muito bacana. Toda a galera da comunidade se reúne aqui na gameplay de advogados, estudantes, bacharéis, né? Todo mundo que está no Discord. E aí, cada um da sua casa, cada um com a sua bebida, e enfim, a gente bate um papo, todo mundo por aqui. Quem quiser bater papo, quem quiser jogar também, a gente vai ter várias salinhas aqui pra galera interagindo e jogando. Aí quem quiser jogar, joga, quem quiser voltar pro bate-papo, volta. Enfim, a gente faz isso pra interagir e fazer um networking entre a galera, tá bom? Vamos lá. Ó, seguinte, separei aqui algumas perguntas, as mais recorrentes, como eu disse, e vamos selecionar uma aqui para começar a responder. E quem quiser mandar pergunta, manda aí no chat, tá? Que eu vou interagindo aqui com vocês. Ó, essa daqui veio com uma recorrência bastante frequente. Vou colocar aqui como a pergunta número 1. Vou mandar ela aqui no chat, ó. Que medidas você recomenda para eu ganhar experiência na advocacia? Olha só, gente, essa é uma pergunta que surge aí com bastante frequência, ela é uma pergunta recorrente, vem assim, às vezes de um lado, às vezes sob outro ângulo, mas via de regra, a galera tem uma dificuldade aqui de começar a ter experiência na advocacia. E por que isso acontece bastante né, hoje em dia? Porque antigamente, gente, os advogados, por exemplo, que estão aí na minha faixa etária, né, eu tenho 15 anos, 16 anos de formado, trabalho todo esse tempo, né, com advocacia, eu comecei muito cedo fazendo estágio, né, os estágios eles não tinham nem sempre uma qualidade tão alta, tão grande, ao ponto de permitir o estagiário, né, exercer ali a sua função, seu munus como de fato um estudante, fazer peça, desenvolver estudos, etc. Mas às vezes a gente era usado ali como office boy mesmo, e enfim, ia pro fórum e não tinha jeito, era o estagiário de antigamente. O problema é que quando veio o processo judicial eletrônico, os advogados pararam de procurar os advogados, os estagiários, os estudantes. Por quê? Porque é o serviço que o advogado precisa fazer hoje em dia, né, basicamente, é desenvolver a peça, ele não precisa fazer protocolo em loco, nos fóruns regionais, não precisava postar a petição por correio quando ele atuava em outra comarca. Então, a gente teve aí uma institucionalização do processo judicial eletrônico e isso acabou basicamente com o estágio, né? Hoje a gente tem, mas é muito pouco. O advogado, o estagiário hoje ele tem que ter outras habilidades. As habilidades que ele tem que ter tem que ser formatação de documento, protocolo, mexer em algumas ferramentas e tudo mais. E aí a gente vê que fica de lado a experiência na própria advocacia. Então, o que eu recomendo fortemente para aquelas pessoas que não têm experiência na advocacia ou que têm dificuldade para começar na advocacia? Em primeiro lugar, acompanhar todas as aulas que a gente tem por aqui. Porque, querendo ou não, a gente tem bastante questões práticas que a gente traz, a gente tem análise de legislação, a gente tem, enfim, no futuro aí, vocês podem ver pela grade, a gente vai ter análise de casos e tudo mais. São coisas que trazem uma experiência para quem quer advogar. Mas se você quiser entrar no campo de batalha, você vai ter uma dificuldade, que vai ser a seguinte: muito provavelmente,
Se você não tiver uma base, uma instrução, se você só fez faculdade, só fez pós-graduação, dificilmente você vai ter habilidade para vender, dificilmente você vai ter habilidade de persuasão para vender os seus serviços jurídicos e transparecer uma segurança ao ponto de fechar uma contratação. A menos que você cobre um valor muito pequenininho ou você faça uma advocacia pro bono. É isso que começa a te trazer uma certa experiência, porque aí você assume casos de menor repercussão, de menor complexidade, às vezes de alta complexidade, mas se for pro bono, né? O fato é que isso pode te ajudar. Hoje, por exemplo, estava conversando com o pessoal da comunidade aqui interna, apareceram alguns casos aqui para mim, como sempre aparecem, né, que para o meu escritório, por exemplo, a gente acaba não atuando, porque financeiramente às vezes não vale a pena, o valor acaba sendo um pouco baixo, né, para a demanda que a gente vai ter, e aí a gente repassa para frente, que muita gente da comunidade assume, né, essas ações. Por exemplo, esse caso aqui que eu passei hoje na comunidade foi uma situação de uma atleta de esportes eletrônicos que ela competiu por uma federação, aliás, uma confederação, ela foi para o exterior e ela, enfim, não recebeu o prêmio que deveria ter recebido, que era, salvo engano, ali $1.500, $2.000, né, que dá algo em torno aí de aproximadamente uns R$ 8.000, R$ 10.000 no máximo, né, e aí é um desafio. Não é pro bono necessariamente, porque o advogado consegue cobrar nessa situação. Mas é uma situação que não é de alta complexidade, mas isso te exercita muitas coisas. Por exemplo, ela competiu como uma pessoa física. O prêmio era para ser repartido entre ela e os seus colegas de time, que também não receberam. Como é que a gente faz nessa ocasião? Em primeiro lugar, a competência, né? Competência, não só em relação à matéria, né, mas a competência territorial, por exemplo. Ela competiu fora do Brasil, se não me engano, na Argentina. E a competência material seria, por exemplo, da justiça comum ou seria da justiça do trabalho? Ela não teve um contrato formal, ela foi contratada junto com o time para competir num campeonato específico. Olha a complexidade que você vai encontrando quando você começa a analisar uma situação dessas. A princípio parece só uma ação de cobrança, mas será que ela vai ser processada na justiça comum? Será que ela vai ser processada na justiça do trabalho? Será que todo mundo do time precisa entrar para legitimar a ação, para que sejam todos legitimados, ela possa postular o valor integral do prêmio? Ou será que ela só pode postular aquilo que lhe é de direito? Se é $2.000 o prêmio, por exemplo, tem 5 jogadores, será que ela só pode pedir a fração dela ou será que ela pode pedir a fração de todo mundo? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Olha que interessante e olha a complexidade. E a diferença é que quando você faz uma advocacia dessa, você passa a ter experiência. E uma experiência prática muito, muito importante. Porque várias ações que você vai pegar, que você vai atuar no seu dia a dia, vão ser assim. Você vai ter que fazer todas essas análises, né, da competência, da legitimidade das partes, enfim, de tudo que você tiver que estudar para entrar com uma ação judicial desse gênero. E fora isso, você tem que vender o serviço para o cliente, né? E aí, olha que interessante, eu dei uma força aqui para colega, né, para quem eu deleguei lá a demanda, e a grande ideia é que a gente chamasse os outros colegas dessa atleta para postular também o direito deles, né. Então aí você multiplica, de 1 a cliente, você pega outros 4, aí você fica com 5 clientes, né. E aí você faz isso com uma pequena habilidade que você desenvolve no atendimento, uma pequena habilidade que você desenvolve no empilhamento, por exemplo, de protocolos de persuasão e na confiança que você passa a ter para fazer esse tipo de abordagem. Olha que interessante. Aí vocês me perguntam: "Ah, mas espera aí, lá no seu Instagram você fala que dá para o advogado ganhar R$ 100.000, em 1 ano trabalhando no cenário gamer dos esportes eletrônicos". Dá, claro que dá. Tá cheio de gente aqui na comunidade fazendo isso, faturando isso. E mais, né, ou mais, muito mais. Mas a gente fala aqui no 100.000 porque é um número palpável, para quem adquire um pouco de experiência. É isso que vai te levar à expertise que a gente tanto fala aqui na comunidade. É conhecendo o meandro do mercado, é conhecendo um pouco como as pessoas pensam, quais são o que elas almejam, né, de objetivo,
Quais são as vontades, os sonhos, as dores? É isso que a gente analisa, isso tem intencionalidade por trás. Então, cada passo que a gente dá, ele é sempre seguro, de forma segura e intencional, obedecendo o código de ética, os provimentos da OAB e obtendo um faturamento aí que pra gente aqui é muito razoável, num mercado que é tão saturado como é a advocacia hoje em dia. Por isso, gente, que assim, pergunta do colega, né, que medidas práticas você recomenda que eu, né, que eu o quê? Que eu medidas que você recomenda para eu ganhar experiência na advocacia? Talvez aqui o que eu não recomendo é você não começar fazendo, por exemplo, sair da faculdade, né, já buscando tal, pós-graduação, porque, cara, isso não vai te ensinar aquilo que você precisa saber. Vocês pegaram o raciocínio aqui de como que funciona essa advocacia pro bono? Ela tem que trazer para vocês algo de valor, que é entender como as coisas funcionam, é entender como você vai atuar, como é que você vai, enfim, oferecer serviço, como é que vai ser a reação das pessoas. Isso tudo é um experimento, gente. Aqui na advocacia, a gente tem a advocacia pro bono. O médico, para ele, na formação dele, ele tem a residência. Quando o médico sai da faculdade, ou tá para sair da faculdade, para onde que ele vai? Vai fazer residência. O que é fazer residência? É cortar lá o corpo humano e fazer uma cirurgia e experimentar e ver como é que funciona aquilo tudo. Ele é remunerado para isso? Às vezes é. Às vezes pode não ser. Às vezes ele pode também fazer uma medicina pro bono. Mas aqui pra gente no direito, ou você vai para a defensoria, mas aí foge do objeto aqui dos nossos estudos, porque na defensoria você não vai encontrar nada, absolutamente nada com relação ao direito de esporte eletrônico, ou você entra no mercado e faz exatamente isso que a gente está falando aqui. Ou você pega essas situações, por exemplo, ação de cobrança, $2.000. Será que vale a pena fazer? Para quem está começando, vale, porque você não só vai ser remunerado para fazer, como você vai começar a fazer a tua carteira de clientes e você também vai passar a entender como funcionam essas demandas e adquirir bagagem, adquirir experiência. Aí depois as coisas vão se tornando mais fáceis para você chegar onde você quer chegar. Então não dispensem essas situações, especialmente o colega que mandou essa pergunta. Não dispensem a advocacia pro bono, tá? É uma recomendação muito forte que eu dou para vocês. Especialmente para aquelas pessoas que não fizeram estágio e tudo mais. Agora sim, muita gente deve se perguntar: peraí, Hélio, mas eu tenho dificuldade, mesmo assim, eu tenho insegurança para exercer uma advocacia pro bono, porque eu tenho medo de prejudicar o cliente. E está tudo bem, é normal. Todo mundo tem, eu também tive. A diferença é que aqui para vocês na comunidade, a gente oferece para vocês apoio, rede de apoio, tutores, programa sistema, tutoria. Advogados que têm mais experiência na advocacia ajudam quem não tem. E às vezes quem não tem experiência na advocacia tem muita experiência em games, entende muito bem o mercado e a fundo. E ajuda o advogado que não entende de games. Então a gente compensa uma coisa na outra. Essa comunidade ela é toda programada para isso, gente. É para oferecer apoio. É por isso que vocês veem muita gente tendo resultado aqui. A galera se abraça aqui dentro como se não houvesse concorrência lá fora. Porque isso é aqui dentro. Mas lá fora a gente sabe que existe. E existe uma ética para isso, né? Para que a gente respeite cada um e para que todo mundo consiga, enfim, fazer a sua carteira de clientes e ninguém vai atravessar ninguém, mas todo mundo vai se ajudar quando a gente tiver dificuldade. Se eu pudesse responder a todo mundo que fica me mandando mensagem, tirando dúvida, e olha que eu ajudo muita gente. Às vezes passa uma mensagem, eu vou ver a pessoa, eu vou responder a pessoa tipo um mês depois, porque, enfim, passou. Meu WhatsApp fica bombando. Né? Se eu pudesse ajudar todo mundo aqui, eu ajudaria sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente faz essas aulas aqui. Essas aulas são oportunidades para você chegar aqui e mandar pergunta, para eu responder ou para alguém aí responder. Né? Deu para captar essa ideia, gente? Sem brincadeira agora. Comentem aí essa ideia da advocacia pro bono. Porque ela é muito importante. E aqui no mercado você vai encontrar para todos os lados, tá? Não é só uma ação de cobrança que você vai fazer para um jogador, para uma jogadora de um time que, enfim, não recebeu a premiação que ela deveria receber. Mas você vai encontrar muitos times. Você vai encontrar muitos times de esportes eletrônicos. Hoje eu recebi uma ligação de um presidente da Comissão do Direito e Cooperativismo, aqui da UB de São Paulo. Presidente. Bati um papo com ele e ele me perguntou sobre as cooperativas nos times de esportes eletrônicos. Será que funciona? Será que não funciona? Olha que loucura. A gente sabe que muitos modelos de times de esportes eletrônicos são constituídos na forma de pessoas jurídicas de direito privado e outras na forma de associações. Mas será que do sistema cooperativo, será que também não pode funcionar?
especialmente para essa geração que gosta de tudo compartilhado, a cooperação ela pode ser interessante aqui. Agora tem que tomar muito cuidado com fraude, porque o cooperativismo muitas vezes é atrelado aí diretamente na justiça à fraude, a atos fraudulentos, mas cabe como uma luva aqui. Olha que coisa doida. Ó, o Lino falou assim: ó, isso tem aumentado, é um tema que eu quero me aprofundar. E deve, viu, Lino? Se aprofunda mesmo, cara, porque esse daqui é um tema que as pessoas ainda, assim, não fazem ideia, né? Seria possível e cai de fato como uma luva isso, cara. O cooperativismo nos times de esportes eletrônicos. É um modelo que foge completamente ao modelo associativo, que a gente conhece nos esportes tradicionais, e aqui no cenário dos esportes eletrônicos, como a gente tem essa bifurcação entre o sistema associativo e o sistema né, eminentemente privado, e o sistema associativo muitas vezes recebe recursos públicos, etc., a gente consegue aplicar tanto num quanto no outro esse sistema cooperativo, né? Muito doido isso, né, gente? Esse mercado ele só traz desafios pra gente, cara, e isso é muito legal. Isso é muito legal. Show de bola, ó, então pergunta respondida. Vamos para a pergunta número 2 aqui que eu tenho separada. Vamos lá. Deixa eu escolher uma aqui. Vou escolher aleatoriamente, tá? Ó, tenho 3 pós-graduações, não consigo me diferenciar. Existem outras áreas do direito que o game você ainda não explorou. Deixa eu ver essa daqui das 3 pós-graduações. Ó, talvez alguém se identifique com ela. Pergunta número 2. Olha aí no chat. Tenho 3 pós e não consigo me diferenciar em um mercado saturado de advogados. Por que você acha que nos esportes eletrônicos eu conseguiria? Ó, a pergunta do colega é uma pergunta sincera, veio do fundo do coração, porque depois de exercer, depois de cumprir aí, né, 3 pós-graduações, eu não sei no que é, ele não explicou aqui, mas enfim, são 3 pós-graduações, e não consegue se diferenciar no mercado. Né, por que isso acontece, né, gente? É isso que a gente cansa de falar, né? Porque assim, eu fiz pós-graduação, eu fiz uma só, em Direito e Tecnologia, na Universidade de São Paulo. Foi boa? Foi boa, foi legal, foi, né, foi muito útil aí para a vida acadêmica. Mas não me ensinou absolutamente nada como entrar no mercado, especialmente do direito gamer e dos esportes eletrônicos. Lá a gente analisava muita situação. E olha que a gente estudava junto com o pessoal da Politécnica, da Escola Politécnica da USP, e tinha o desenvolvimento de programas, de computadores e jogos, e enfim, a gente trocava ideia lá com o pessoal e o negócio era bem hardcore, né? A gente tinha que estudar tangenciando ali tecnologia direito. E, e assim, era legal para a finalidade da pós-graduação, né? Que é você desenvolver um estudo, um raciocínio crítico, conhecer variantes, posições doutrinárias, jurisprudenciais. Mas legal, isso é estudo acadêmico, cara. E para você entrar no mercado? Isso é muito diferente. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ir para enveredar para o lado acadêmico, outra coisa é você entrar no mercado. O mercado aqui está cheio de leão, cheio de lobo. Você tem que se instruir de acordo com o que o mercado quer. Só ganha dinheiro quem se instrui de acordo com o que o mercado quer. Não adianta você pegar uma área acadêmica e tentar fazer o mercado engolir, porque o mercado não vai engolir, cara. Né? E é por isso que acontece esse tipo de coisa. Você faz, às vezes, 3 pós-graduações, como o colega fez aqui, e não consegue ter uma diferença. Porque você faz uma pós-graduação, você fala, agora tem um diferencial de mercado. Não, não tem. Não tem porque tem 300 milhões de outras pessoas fazendo pós-graduação pelo Brasil afora. Aí você vai fazer uma segunda pós-graduação. É uma segunda pós-graduação que mais 1 bilhão de pessoas já fizeram. E a terceira é o mesmo raciocínio. E aí você fica ali a ver navios. Você fica nadando, nadando, nadando e morre na praia. A gente precisa desenvolver habilidades diferentes, ter skills diferentes. Em primeiro lugar, né? Não só desenvolver habilidade, ter skills diferentes, mas sobretudo você precisa encontrar os nichos de mercado que eles não são habitados por tantos advogados. Por exemplo, LGPD, ele é um mercado interessante, ele é um mercado promissor, mas ele é um mercado bastante complexo de entrar e de faturar.
Pelo menos isso é o que eu vejo das pessoas me contando, me falando, as pessoas que entraram. Pode ser verdade, pode ser uma dificuldade particular das pessoas, mas é um mercado que tem me parece que é difícil de, enfim, de vender os projetos, de implementação, de adequação, é o que eu ouço falar. Tem ali seus players de mercado que são mais, né, mais conhecidos ali, enfim. Olha lá, o Lina falou: "E tu tem que investir porque tem que tirar certificado". É isso aí, é certificação uma atrás da outra, né, que o pessoal fala. E internacional e não sei o que lá. Olha lá, conhecimento técnico, que aí não basta só você conhecer a lei, né, você precisa conhecer sobretudo também a tecnologia. Então é um grupo, né, de profissionais que vão lá para fazer isso. Ó, o doutor Vitor Juver falou assim, ó: "Sabe por que que é complicado de fazer adequação na LGPD? Porque o cliente não faz a menor ideia do que é uma adequação". Acho que esse que é o raciocínio, né. O cliente não faz ideia do que é uma adequação e, enfim, aí para você vender a ideia, qual que você tem que ter? Você tem que ter uma skill, que é uma habilidade de vendas, né, e conscientização, né. Você vê, não adianta nada, você pode ter 20 certificações, mas se você não tiver habilidade de vender para o cara, esquece. E aí é que tá o negócio, gente, é o né, a virada de chave aí onde é que tá? É na vontade que você tem e no gosto que você tem por fazer aquilo que você faz. Imagina você ter que vender um sistema de LGPD, uma implementação de LGPD para um cliente que não entende porra nenhuma de LGPD, desculpa a palavra aqui. É chato pra caramba, cara. Você conscientizar o cara, explicar pro cara e tudo mais. Agora, quando você vai vender alguma coisa para um cara, enfim, do mercado gamer, dos esportes eletrônicos, que não entende do direito, e você vai falar de games e esportes eletrônicos, pô, você fala com vontade, você explica com vontade, porque você ama isso. É muito mais prazeroso. Tem gente que vai para LGPD por oportunidade, que ganha dinheiro, né, e tá tudo certo com isso, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Mas às vezes a pessoa não gosta muito daquilo que ela faz. Ela pode ter 10 certificações, 20 pós-graduações, tá, ela não vinga, não tem sucesso. Olá, o Léo. 100% prazeroso, a gente fala com mais propriedade, muito mais propriedade, Léo. É isso aí, cara, é falar aquilo, é falar com paixão, não é só o racional, né, você fala mais com o coração do que com o próprio com a própria razão, né. Enfim, aí a pergunta do colega é essa, né, porque, eu tenho 3 pós-graduações e não consigo me diferenciar, não consegue se diferenciar justamente por causa disso. Então não adianta você só tentar levar a vida acadêmica, a gente, aplicar aqui no mercado, né. E aí ele pergunta: "Por que que você acha que eu conseguiria aqui no mercado dos esportes eletrônicos?". Primeiro lugar, porque o mercado começou agora. Segundo lugar, porque ele é gigantesco. Ele é um universo, gente, ele é um universo de problemas, é um universo de situações. E em terceiro lugar, você não precisa de pós-graduação para você entrar nesse mercado. Você só precisa seguir um passo a passo, uma receita de bolo que eu passo aqui para vocês. Doutor Luiz Teles, Expert Gold, subiu recentemente, está fazendo uma live agora. Sabe por quê? Porque ele e a doutora Vitória se destacaram demais na OAB Paraíba e agora criaram a primeira comissão de direito gamer dos esportes eletrônicos da Paraíba. E aí são pioneiros. Agora estão sendo solicitados aí, imprensa e tudo mais. Pós-graduação contou? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por quê? Por que, que eles estão lá? Seguiram a receita do bolo, seguiram passo a passo. Fizeram arroz com feijão. Acreditem, pessoal, acreditem. De verdade. É muito importante seguir essa receitinha de bolo, cara. É muito importante. Eu converso aí com a galera que é Gold aqui da comunidade, os Expert Golds, e é engraçado, né, porque a gente fala, assim, sempre em inovar. A gente fala entre a gente, inovar, buscar inovação, buscar sempre algo diferente, né. Mas a gente percebe que a gente também sempre faz a receita do bolo. Sempre faz aquilo que é arroz com feijão. Sem querer fazer muito paranauê, sabe. Porque é isso que ajuda, né.
Aí o Léo falou assim, ó, quando eu apresentei o artigo lá no Congrefac sobre políticas públicas e mercado de trabalho gamer, era engraçado ver a metade do público não entenderem muito bem a minha proposta. A outra metade, os gamers, não só entenderam como se abriram para o debate legal da coisa. Que legal. Nunca tinham parado para pensar nos impactos. A gente tem o costume de só jogar. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Hoje eu estava tendo um cliente aqui, estava fazendo um atendimento, né? Ele são três ex-funcionários de um servidor de GTRP saíram e agora estão entrando com uma ação trabalhista lá contra a empresa, né? Que era uma empresa, pessoa jurídica de direito privado, constituída e etc. E eles ganhavam assim, tinha um salário de R$ 3.500, mais comissões. A cada cidade que a empresa tinha, eles faturavam uma boa grana a título de comissão. E eles ganhavam como? Com a venda dos itens. Então a cidade, enfim, faturava, sei lá, cada cidade faturava 50 mil lá no mês. Eles tinham lá, sei lá, 12, 15 cidades. Que eram bastante cidade, né? Que eles ganhavam muito com a compra e venda de itens digitais, que eles mesmos criavam. E aí eu estava conversando com eles, batendo um papo, e aí a conversa desenrola, e o cara sente confiança, porque ele sabe que você entende um pouquinho do negócio dele. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber um pouquinho. É por isso que ele fica com você. Por isso que ele não vai procurar outro advogado na cidade dele. E aí muita gente ainda me fala, Hélio, mas eu moro numa cidade pequena, eu acho que aqui na minha cidade não vai ter muita demanda desse mercado, porque eu não converso com ninguém conversa sobre isso, as pessoas nem sabem que isso existe. Isso é irrelevante, gente. Isso é irrelevante esse pensamento, porque o que importa é aqui, ó, onde a gente está aqui agora, na rede. É aqui que a coisa acontece. É aqui que a coisa acontece. É aqui que os relacionamentos se iniciam, se desenvolvem, se concretizam em clientes, relacionamento cliente-advogado. E é aqui na internet que os serviços do advogado são executados. É aqui que você faz uma audiência, é aqui que você faz uma petição, um protocolo, uma distribuição, é aqui que você faz um contrato, é aqui que você faz um atendimento. Tudo que o advogado faz, ele faz na internet. Então eu posso estar aqui, na zona sul de São Paulo, ou posso, enfim, estar no norte da China, da Ásia, sei lá, da Rússia, num frio tremendo, e mesmo assim eu consigo executar meu trabalho. Show de bola. Então essa foi a resposta aí da pergunta do colega. Vamos escolher outra perguntinha aqui. Acho que dá tempo de responder ainda mais uma, talvez duas. Vamos ver. Ó, essa daqui ela é interessante. Essa daqui acho que também muita gente pode se identificar com ela. Quer ver? Onde eu devo concentrar energia para me destacar em um mercado competitivo da advocacia? Onde eu devo concentrar energia para me destacar no mercado competitivo como advocacia? Pergunta importante. Até porque muita gente concentra suas energias, gente, muitas vezes nos lugares errados. E são os lugares errados que fazem você não ter tanto resultado. Quer ver? Vamos fazer um experimento. Se vocês pudessem, respondam aí, sério, sem brincadeira, respondam aí no chat, deixa eu ver como é que cada um de vocês pensa. Se vocês tivessem que gastar energia para entrar aqui no mercado gamer dos esportes eletrônicos, onde você colocaria mais energia? Você colocaria energia nos estudos? Você colocaria energia na prospecção de clientes? Ou você colocaria mais energia no networking? Networking que eu digo assim, fora a prospecção, né, no networking talvez pessoal e etc. Onde você gastaria mais energia? Estudos, networking, prospecção de clientes.
Ó, a maioria que está respondendo networking. E não está errado. Deixa eu ver se vem mais respostas. É isso aí, ó. A maioria respondeu aqui, networking e a prospecção de clientes. Se eu pudesse recomendar uma ordem aqui dessas três situações que eu sugeri para vocês, a primeira que eu me dedicaria, e aliás, é o que eu faço, né? É a prospecção. Depois é o networking, e em terceiro lugar é o estudo. Minha energia normalmente ela é dividida dessa forma, gente. A prospecção eu acho que tem muito valor. O networking você consegue fazer ele depois. Às vezes você pode até passar ele na frente, tá? Mas a prospecção eu acho fundamental, porque é ela que começa um primeiro contato com o cliente. É a descoberta. O networking ele serve como se fosse um aprimoramento, um melhoramento do relacionamento, sabe? A prospecção como uma forma de descoberta, você começa a trazer clientes novos, você começa a trazer pessoas novas. E aí você vai aprimorando o relacionamento com ela por meio de um networking. Normalmente é assim que eu gasto a minha energia. E que eu recomendo que vocês façam também, especialmente para quem estiver começando. Ó, o Lino falou assim, ó. Hoje eu estava dividindo meu tempo. Eu separei um tempo só para ler e pensar sobre vendas. Fantástico, fantástico. Vendas, gente, é assim, a gente precisa ter uma noção dos protocolos de vendas. Mas o mais importante é entrar no campo de batalha, com uma base. Porque o campo de batalha ele vai te trazer uma experiência que dificilmente você teria lendo ou estudando, né? Aliás, qualquer área assim, né? Mas é que vendas é muito peculiar, é muito diferente. Porque se você emenda com o cliente num assunto, por exemplo, você vai atender um cara lá que, enfim, ele precisa lá de uma, sei lá, de uma contestação, ele quer cotar os seus serviços. Se você não fechar com ele na hora da reunião, né, se o martelo não tiver batido ali na hora da reunião, provavelmente o cara pode ir embora e não fechar. Então você tem que ter um termômetro para você saber se o cara tá pronto para fechar, se ele não tá, se você precisa dar, enfim, apertar um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. E você faz isso tudo com protocolos e gatilhos de persuasão. Você vai usar escassez, você vai usar empatia, você vai usar vários outros gatilhos que você vai empilhando eles. E aí quando você sentir que o termômetro ele subiu, que o cliente está quente para você falar do preço, tratar do preço, fazer a ancoragem para falar do preço, aí você consegue fechar com mais facilidade. O problema é que às vezes o cliente está frio e a pessoa já quer estabelecer o preço dos serviços. Pá! Aí normalmente dá errado. E esse termômetro você só consegue na prática, só no campo de batalha, só atendendo o cliente, só fazendo atendimento. E aí eu volto na primeira pergunta lá que a gente teve daquele primeiro colega, né? Que ele questionou aqui a experiência, como é que eu faço para ter experiência? E a experiência ela não é só processual, não é só uma experiência prática, né? Mas você precisa ter experiência também no atendimento, experiência também nas vendas. E quando você faz algo, pode não ser necessariamente um pro bono, tá? Mas pode ser algo que você vá cobrar um valor condizente ali com o valor da tabela da OAB, mas um valor que não seja elevado para um trabalho um pouco mais difícil, mas você usa isso para treinar, para sentir o cliente nas vendas. Tem que encontrar o ponto de equilíbrio ali. Na hora que você encontra isso, fica mais fácil de você vender os seus serviços jurídicos. E aqui pra gente, né, nesse mercado dos games, esportes eletrônicos, qual que é a dificuldade? É que essa galerinha mais nova, eles já nasceram numa era da tecnologia e a tecnologia oferece para eles uma praticidade, resultados rápidos. E eles estão acostumados com isso. E a gente precisa saber quando fazer aqui a venda correta, né? E, enfim, verificar se a gente também não está passando do ponto.
porque às vezes eles querem alguma coisa mais rápida, um resultado dos seus serviços ali, da sua reunião mais rápida. É por isso que é importante sentir o ponto, porque para um cliente é uma coisa, para outro cliente é outra coisa. Enfim, eu concentraria minhas energias aqui então na pergunta do colega dessa forma, tá, gente? Primeiro, prospecção de cliente, segundo, networking, terceiro, estudo de matéria, estudo de casos, estudo de jurisprudência, doutrina e por aí vai. Deixa eu ver se eu consigo selecionar mais uma perguntinha aqui. Acho que dá tempo de fazer mais uma. Pera aí. Se alguém tiver, manda aí, hein, gente. Quer qualquer coisa, eu pulo daqui e eu pego de vocês. Vamos ver. Essa daqui parece interessante. Essa daqui é a quarta pergunta. Olha a pergunta do colega. Existem áreas do direito, não, áreas dentro do direito dos games e esportes eletrônicos que você ainda não explorou? É uma pergunta difícil de ser respondida, viu? Porque talvez eu tenha assim, talvez, como no escritório a gente oferece um full service, gente, que são todas as áreas do direito, basicamente, para esse mercado, né, gamer, dos esportes eletrônicos, a gente pega muita coisa, a gente atua em muita coisa, em muita frente. E a gente explora muitas situações. Agora, existem outras situações que elas são menos recorrentes, né? Ainda, ainda. Talvez, por exemplo, questões voltadas a criptoativos dentro dos jogos, sub-áreas aí, os subnichos, sei lá, como loot boxes, que também é um tema polêmico, blockchain, é mais difícil de encontrar, né? Na prática, a gente não, talvez não tenha uma atuação tão larga nesses exemplos que eu dei. Já tivemos, mas não tão larga quanto outras atuações de outras ações. Por exemplo, derrubada de servidor pirata. É uma coisa que, enfim, pouquíssima gente já viu, já fez, e é uma coisa que a gente faz com uma recorrência assim absurda, né? E é uma ação muito legal de atuar, e é muito específica. Você pode cobrar muito bem das empresas que perdem o controle do seu próprio programa quando vaza código-fonte, por exemplo. E aí começam a surgir os scripts, os servidores piratas, e aí o jogo fica injogável. O desenvolvedor ele perde a administração do jogo praticamente. E aí eles precisam da intervenção do advogado para que o advogado possa derrubar esses servidores e usar isso como uma medida didática para que não surjam novos servidores piratas. Né? Isso tudo é feito por mediação judicial. Você entra com ação, você faz busca e apreensão de dados. Queria ver se alguém consegue enxergar aqui um subnicho, alguma sub-área ou situações parecidas que são menos recorrentes dentro dos jogos, dos games, dos esportes eletrônicos, e que para a gente aqui no direito seria de mais difícil atuação. Ó, o Lino falou assim, arbitragem, tem muita. Ó, que interessante, é mais ou menos esse raciocínio. A arbitragem, os contratos que eu pego, eu vejo muito pouco, mas muito pouco. Ou cláusula arbitral, ou compromisso arbitral, muito pouco, quase nada. Os que têm tido, sabe quais são? Os contratos que advêm das federações e confederações, porque aí eles mantêm os seus próprios árbitros, mantêm seus próprios tribunais arbitrais, e eles forçam todo mundo que mantém relacionamento com eles a ir para o tribunal arbitral. Mas eu vejo muito pouco no viés aqui eminentemente privado. Muito pouco. O Lino perguntou, né, por causa do custo? Também, Lino, também por causa do custo, mas eu acho que o mais importante é porque eu não sei se as pessoas têm ainda um nível de confiança tão alto na arbitragem quanto tem no judiciário. O judiciário ele é mais complexo, ele também é custoso, às vezes ele falta pela qualidade, peca pela qualidade das decisões.
pela morosidade, mas as pessoas me parece que se sentem mais confortáveis ainda no judiciário do que na arbitragem. Essa é uma impressão que eu tenho, tá? Ó, tem várias e outras perguntas aqui. Tem pelo menos umas 29 aqui que eu não respondi ainda. Elas estão anotadas. Quando a gente tiver uma próxima sessão de perguntas e respostas, eu vou respondê-las, tá? Ó, ó, o Paulo falou assim, o Paulo Galvão falou assim, ó, o problema é que às vezes na arbitragem pode ser que favoreça a empresa e não o usuário. É exatamente isso. É o que o Paulo falou aqui. Para mim, isso daí, Paulo, está bem ligado à confiança, sabe? A confiabilidade que as partes têm na arbitragem. Porque como ela é mantida, por exemplo, os tribunais arbitrais hoje que a gente vê nos contratos são mantidos aí pelas próprias federações e confederações. Né? Me parece assim que vai ser muito parcial, né? A decisão, por mais que eles, enfim, obrigatoriamente, ele, pela lei, deveriam ser imparciais, né? A gente sabe que não há uma confiança por parte das pessoas envolvidas em assumir um compromisso arbitral, né? Essa que é a dificuldade. Mas é bem colocado aí, bem colocado. Show de bola. Aí, gente, seguinte. Ó, amanhã a gente não tem o nosso encontro. Daqui 2 semanas volta aqui normal os nossos encontros praticamente diários, tá? Nem amanhã, nem quinta-feira a gente tem encontro. Então a gente teve hoje, segunda, a gente vai ter quarta-feira. Quarta-feira, o tema da nossa aula é competindo com grandes escritórios, estratégia para os advogados independentes. É um tema muito legal de a gente bater um papo. É um tema muito bacana. Então pareçam aí na quarta-feira, mesmo horário, 20 horas e 7 minutos, a gente vai bater um papo sobre esse tema. Competindo com grandes escritórios, estratégia para os advogados independentes, tá? Isso na quarta-feira. Na sexta-feira, todo mundo está convidado para participar do nosso happy hour, que vai ser aqui, exatamente aqui no Discord, cada um da sua casa, cada um vai pegar, enfim, tua bebida, Coca-Cola, cerveja, água de coco, todinho, Nescau, o que vocês quiserem tomar, tá? E aí a gente vai bater um papo, trocar ideia. Olha lá, o Leozinho falou que vai jogar um Fortnite. Podemos jogar um Fortnite também. A gente pode jogar um Counter, pode jogar um Dota, o que vocês quiserem. Tem um monte de jogo baixado aqui que eu preciso usar, que faz tempo que eu não jogo. E aí a gente pode jogar, tá? É um momento legal, gente, um momento de interação, um momento de networking, porque aqui vocês vão conhecer pessoas, enfim, que não estão sempre aqui nas aulas, né? Mas as pessoas vêm aqui na comunidade, estão todos aqui na comunidade, e a gente faz esse networking aqui de vez em quando. Então é bem descontraído, tá? Vão ter várias salinhas, quer jogar, joga, reúne uma galerinha aí, entra pra uma sala para jogar Counter, ou não quer mais jogar, cansou, volta para a sala de bate-papo, troca uma ideia ali, abre a câmera, ou só fica no áudio, não importa. Mas venham, tá? Vai ser muito legal. Ali dá pra gente trocar uma ideia mais, enfim, de forma desarmada, digamos assim. Tá legal? É isso aí, Vitor. Muito bem. Entrou para esse mundo aqui sem volta. Muito bom. Show de bola, gente. Então tá bom. Ó, a gente se encontra agora então na quarta-feira e sexta-feira a gente tem o nosso happy hour. Tá bom? Eu vou encontrar vocês então na quarta e espero encontrar todo mundo aí na sexta, às 20 horas e 7 minutos, aí na sexta-feira também. Tá bom? Então tá. Galera, grande abraço pra vocês. Quarta-feira a gente se encontra por aqui então. Obrigado aí pela companhia.